Estamos no ar, está meio improvisado aqui ainda. Boa noite a todos, estamos começando aqui a nossa live. A nossa live ela está sendo acompanhada por um pessoal da telemensagem aqui do lado, achei que não existia mais, mas ela ainda existe, está presente, está entre nós. Não poderia deixar de ser justamente no momento que a gente começa a nossa live, a telemensagem chegou. São boas energias, deve ser alguém recebendo ali uma boa notícia, então a gente está parabenizando, participando junto. Estamos começando agora a nossa live aqui no perfil do Alex Zequir. A gente vem iniciando um trabalho aí junto a diversos grupos, mas é um trabalho, na verdade, uma consolidação de um trabalho aí que vem de bastante tempo. Eu não vou nem falar há quanto tempo a Maria Inês Pacheco está nessa luta, o Luciano Gonçalves também, e são nossos convidados. Maria Inês Pacheco, pedagoga, ela vai contar um pouquinho da história dela. Luciano Gonçalves, olha, plateia. Luciano Gonçalves, engenheiro químico, achei que era engenheiro ambiental, engenheiro químico, e nós temos bastante coisa aqui para contar para o pessoal. E a gente está começando aqui essa live às 18 horas em ponto. Espero que estejam todos nos vendo e nos ouvindo perfeitamente. Daqui a pouco eu vou dar uma conferida aqui, vou compartilhar. E o nosso tema de hoje, importantíssimo, que às vezes passa debaixo dos nossos pés e a gente nem olha. A grande maioria dos canoenses tem o nosso rio Guri, ao invés de estar passando no coração, ele passa embaixo dos nossos pés, nos subterrâneos da cidade, em muitos momentos, em muitos trechos, né? Mas ele nasce límpido, como um poema do Mário Quintana, que daqui a pouquinho nós vamos ler aqui para vocês, e que dá o nome do livro, lançado agora na 38ª Feira do Livro. A Maria Inês Pacheco lançou esse livro, estivemos ali juntos, né, participando, e o nosso tema aqui hoje é o Arroio Araçá. Maria Inês Pacheco, bem-vindo. Luciano, bem-vindo. Eu queria que a Maria Inês, primeiras damas, ladies first, a Maria Inês falasse um pouquinho, antes da gente fechar no nosso tema principal, que é o Arroio Araçá, fala um pouquinho do teu envolvimento com este tema, com essa pauta do Arroio Araçá, e como é que lá o Instituto Xi debate essas questões ambientais, de sustentabilidade, de relação homem e natureza. Passo a primeira palavra para ti, enquanto eu vou ver se está tudo certo e se a técnica está certa. Na nossa produção está Maurício Brandão Feijó, um técnico habilidoso. A gente faz tudo meio no improviso aqui mesmo. Mas habilidade e boa vontade não falta em trazer informação para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu sou Alex Zequir, que eu acho que eu esqueci de me apresentar, mas estou lá no perfil Alex Zequir, gestor ambiental, 29 anos como servidor do município e há 56 anos preocupado em defender a vida. 56 anos é a minha idade, em 1967 nasci no ano que tem tanta coisa aconteceu em 67, mas uma das coisas foi este aqui que veio ao mundo, veio à luz. Então, Maria Inês, com a palavra. Então, tá. Tudo começou lá nos anos 90, junto com a ECO 92, que eu estava cursando o curso de pedagogia, né? E aí, então, me chamou muito a atenção o termo que Paulo Freire trouxe de ecopedagogia. E sempre fechei muito com as ideias e métodos dele. E então fui buscando entender, fui buscando estudar, me formei em 95 e logo após fui fazer pós-graduação e busquei que esse fosse o meu tema base assim, de trabalho pedagógico. E como a ecopedagogia sempre vinha com questões de boas práticas e propostas ecológicas, o que foi que eu fiz? Fui buscar uma forma de se trabalhar na prática com a ecopedagogia. Então, o projeto Arroio Araçá foi algo que me trouxe a forma de como aplicar esse método, essa visão, esse estudo, essa filosofia de vida.
Então, trabalhei já em vários lugares, já estudamos com professores, já trabalhei com equipes, já desenvolvemos este tema, criei o blog Ecopedagogia. Como é que chama o blog? Ecopedagogia. Ecopedagogia. Antes do projeto Arroio Araçá, esse blog começou. E aí, como toda a ação, o projeto foi crescendo, que está tudo contado lá também, né, no livro, a gente também fez o blog do Arroio Araçá. Então, esse foi o meu começo, assim, como prática, né? Ação, reflexão, ação. Por que o Arroio Araçá? Porque eu estava passeando com as minhas crianças, recém tinha adotado as crianças, já estudava nas escolas ali do bairro do residencial Hércules, e eu estava passeando com as crianças, levando para a escola, e eu vi aquela água correndo, com patinhos na água, e cheguei na escola e perguntei: o que é aquela água que está passando ali, como é o nome daquilo? Não sei como é o nome daquilo, é um balão. Balão. Daí eu disse: não, aquilo não pode ser um balão. Com uma flora linda, com uma fauna ali a mil, né? Tinha, além dos patinhos, tinha outros tipos de animais ali, das galináceas, aquela que eu às vezes não sei o nome. E por outros locais, depois fui descobrindo tartarugas, e disse: mas como assim que chamam isso de balão? Então, com as professoras das escolas, o Fredo Neves e com a Fio de Mel, a gente começou a trabalhar isso como um projeto pedagógico das escolas. Os meus filhos, né, lá como alunos, eu como professora e mãe, e aí começou assim. Foi assim que a gente desenvolveu. A minha lembrança de infância ali na Confidência era o Valão, a rua do Valão. Então não se falava no Arroio Araçá. Se falava no Valão. Era sempre Valão. Mais importante lembrar que naquela época e ainda hoje a fauna ainda é resiliente ou resistente, porque não consegue resiste ainda aos avanços ali da poluição, aos avanços, e tem diversas espécies ainda sobreviventes, não, Luciano? Tem, estou pensando agora. Falou resistentes, são resistentes ao crescimento urbano, que continua gigantesco e desordenado no município de Camões. Então, Principalmente nesses 20 anos, né? Nos últimos 20 anos, acho, talvez, o crescimento foi maior e eu entendo desordenado. Bom, quem não me conhece aí, eu sou o Luciano Gonçalves. Quem não conhece também é o Luciano Gonçalves. Sou engenheiro químico, eu tenho trabalhado na CIM Soluções nos últimos 14 anos. Eu sou oriundo de indústria, eu tenho uma formação inicial como técnico químico. Depois eu fiz engenharia química, tenho algumas especializações, eu acho que as que vale ressaltar é o trabalho com água, com resíduos forte ao longo desses últimos 15 anos, de forma direta pela CIM, mais 15, quase 20, mais, junto através de empresas. E aí no envolvimento com o meio ambiente. Comemorando aqui, brindando a carreira do Luciano, ver a vizinhança toda aqui, torcendo por ele. Que loucura. Para quem está chegando agora, só lembrar, nós temos aqui um telemensagem. Olá. Nem sabíamos ainda que existia isso. Está acontecendo evento simultâneo. Está acontecendo aqui, gente. Não agendamos, não mandamos fechar a rua, é isso que aconteceu. E então, iniciei meu trabalho atendendo empresas e hoje participo junto com o INES do Conselho Municipal do Meio Ambiente do município de Canoas, representando o CREA de Canoas. Sou presidente da ONG Ibiraipê e a gente tem feito um trabalho, iniciei meu trabalho relacionado ao meio ambiente com o intuito de devolver, ter o entendimento de que todo o conhecimento que tu tem agregado, se tu não devolver de forma útil, digamos assim, não só com fins lucrativos, mas com o intuito de melhorar a cidade onde tu vive, ou da onde tu vive, não tem muito fundamento isso. Então a gente tem trabalhado alguns anos, um mês, dentro do Conselho Municipal, acho que 5, 6 anos, de forma mais direta agora, mas sempre apoiando por fora, então a gente tem feito alguns trabalhos. E o que eu vejo muito relacionado ao Arroio Araçá é que as pessoas não entendem a função como arroio, porque um arroio nada mais é que
um pequeno rio, ele vai alimentar o rio maior e o rio Guri, acho que até por isso surgiu esse apelido, que são vários arroios, várias nascentes, que acabam abastecendo o rio, que nos traz água. Alguns locais usam do arroio para abastecimento da água. Então, no momento que a gente não percebe o valor dos mananciais em torno, fiquei sabendo hoje que está tendo um projeto que vão ter ações diretas, a gente tem que trazer isso para uma discussão, provavelmente com o grupo técnico do COMA, relacionado à água, que vão mexer nos arroios por causa da atual situação do estado do Rio Grande do Sul relacionada à enchente. Então, vão mexer numa coisa que tem anos, que foram gás, drenagem, então a gente vê como vai participar disso de forma ativa nessa discussão. Fiquei sabendo, literalmente, antes de ir para cá. E que está impactando com enchentes, porque não foi respeitado. Isso é história do plano diretor, né? Em alguns momentos. Existe um plano diretor que às vezes é defasado, e muitas vezes não tem tanta participação técnica. Já em outros eventos, em outras instâncias, a gente conversou um pouco sobre precisa de área de amortecimento, precisa de área permeável, precisa de Canoas, não só de Canoas. Falo Canoas porque Canoas não é à toa que esse apelido, Canoas, começou o nome da cidade, porque era uma história que era assim, era um pouquinho de terra e foi crescendo a terra em torno de água, né? Do Gravataí, dos arroios, então assim. Vários foram tomados. Vários foram, não só Canoas, né? Vários Sinos é famoso. Canoas, se a gente olhar o mapa de Canoas, na verdade nós somos uma ilha, né? Somos cercados por água por todos os lados. Aí nós temos... E se tu conseguir aqui o Google, só vai 20 anos, né? Se tu entrar na história do Google, tu vai ver a tomada. Se tu pudesse voltar isso na história através de mapa, tu vai ver que Canoas foi crescendo para perto dos rios. E aí o que acontece agora, por causa dos grandes problemas climáticos, aumentou a quantidade de chuva. Na verdade, tem um período de seca fora de época. E aí precisa voltar porque a água não sobe. E aí se a gente não tem área que possa pegar, receber a água com calma e ela fazer a passagem, a distribuição da água de forma hídrica, de uma forma convencional, que seria bem absorve, por exemplo, a Shopping Novo, que olha, é um baita no reservatório de água, que já não existe mais. Assim, a expansão urbana ela vai tirando a permeabilidade natural do solo. O asfalto me impacta, todo mundo quer asfalto. Todo mundo quer asfalto. Gosto de falar muito disso no Esteio, né? Esteio é uma das cidades com mais quantidade de asfalto. Esteio, só que é o seguinte, né? O problema, porque o escoamento dela é para os dois arroios. O Esteio e o Sapucaí. Tem horas que se encontram, quase. Se encontram e aí tem um problemão de água no Esteio. Continua com baixo, isso que os caras fazem, né? Claro que tem um problema de as pessoas botam ainda sofá no arroio, entendeu? É um trabalho cultural, tem que fazer, fazem dragagem. Tem um colega nosso que tem parentes lá em Mussum. Ele comentou essa semana que o pessoal de lá, os antigos, eles comentam que essa enchente agora eles sentiram muito mais do que a antiga lá de 41. Mas aí, quantos habitantes tem hoje a cidade? Quantos tinham em 1940? É óbvio. Chovia, a água subia, estava todo mundo protegido. O que mudou, né, em termos 10 vezes mais. de urbanização. Mesma coisa que é um terror em Porto Alegre. Se subir a Mauá em Porto Alegre, nós vamos ter um desastre terrível. Porque nós temos hoje, sei lá, 1,5 milhão de pessoas no Porto Alegre. Mas voltando assim na questão exatamente do Araçá, a forma como ele veio, e mesmo nesses 20 anos do projeto, ele veio sendo fechado os arroios também que formam a malha hídrica, né, a rede hídrica do Arroio Araçá. Porque, que nem diz o Luciano, são várias nascentes em vários locais da cidade. Daquela nascente corria um pequeno arroiozinho, um arroio bebê, vamos dizer assim, não é um arroio guri, que vinha ali para aquele ali. Aquilo ali virou uma rua, aquilo ali virou locais onde deve ter casas em cima, né? Que nem o pior de tudo é a canalização. Isso. Drenagem, então foi drenagem, isso é um problema. se isso é necessário e no entendimento do crescimento da cidade isso é necessário, porque
sempre foi colocado para mim que nós precisamos de residência, nós precisamos de emprego, nós precisamos... Tá, mas e nós precisamos de água? Nós também precisamos de natureza, nós também precisamos desses amortecimentos para as questões naturais. Mais tarde do que nunca, né? Porque a palavra sustentabilidade, ela está sendo trazida hoje, mas ela foi cunhada há décadas atrás. Mas eu acredito que se viu um conflito entre o desenvolvimento e a preservação. Hoje não, né? Hoje a gente não há desenvolvimento sem preservação, não há como. Ou conservação, né? Tem uma diferença entre preservar e conservar. Conservar é uma forma de tu manejar sem extinguir. E a área preservada ela é intocada, né? É difícil a gente ter hoje. Eu tenho falado muito nos cursos, em aulas que eu ministro, eu digo assim. Vai falar um pouquinho mais alto. O momento que a gente está chegando hoje relacionado a meio ambiente, assim, tu tem que entender, quando tu fala meio ambiente, tu tem que entender o que tu está dentro. Tu faz parte. Tu falou meio ambiente, não é comigo. Porque não dá mais para ter esse distanciamento, que é histórico do ser humano e o meio ambiente. Entendeu? O eco para ego. Se fala muito sobre isso ainda. Esse é o lance. Nós somos parte do meio. Essa questão, quando falou, Alex, ali do espaço Xi, e Xi quer dizer sistêmico, holístico e ecológico. É um espaço para a gente trabalhar bem essa questão do olhar para mim dentro desse meio. Né? É o autoconhecimento, a autoeducação, tudo assim, a partir de mim. E uma das questões é a ecologia humana. Porque nós não podemos pensar em ecologia e achar que a ecologia é só cuidar dos animais, só cuidar da flora, cuidar de nós também. Cuidar do que está vindo aí, porque uma pandemia já mostrou que é uma questão ambiental. Que foi uma questão mundial. O próprio termo ecologia nos diz o estudo da casa, né? Estudo da casa. Estudo da casa. E a primeira casa é eu. Nossa primeira morada. Também, né? E como é que nós estamos aí, cheio de doenças surgindo aí também. Então, tudo isso é uma composição de problemáticas, porque é muito complexa a questão ambiental. A gente abre uma rede de assuntos e temas. A gente vê lá no Coma, né? A gente tem que ter Explica aqui que é o Coma. O Coma. Fiz uma brincadeira de Coma, daí o Rio vai comer, né? Não Coma. Explica para nós. Conselho Municipal do Meio Ambiente, né? Com representações do poder público e da comunidade, empresas, né? Então, com representações de várias áreas que discutem essas questões ambientais. Parte da sociedade civil organizada, como CREA, associações de bairro. O CREA tem a sua cadeira no... Tem uma cadeira, a Ordem dos Advogados, SEACA, Sociedade de Engenharia e Arquitetura de Canoas. A SIX, a Câmara de Indústria e Comércio. Nós temos uma pergunta aqui, a Suziane Costa. Ela pergunta o seguinte: hoje existe alguma ação para proteger e olhar para essas nascentes aqui em Canoas? Existe alguma ação, seja do governo do estado, do plano? Tá. Vamos falar no município, então, né? Nós temos o projeto Arruaraçá, já esteve realmente trabalhando, inclusive a Fonte Dona Josefina, historicamente, foi o nosso projeto que gritou quando começou a ser afetado. Mas tem nascentes, por exemplo, lá no bairro São João, que é uma nascente que já foi recuperada pelo poder público. Também a Fonte Dona Josefina já faz parte de um projeto agora com a La Salle em parceria com a prefeitura, porque realmente tem toda uma questão ali e convidamos então para ir lá no blog conhecer de perto essas nascentes, porque tem uns pontos ali que é mostrado as nascentes. Dá o endereço do blog, o pessoal que está no é só botar no Google Arruaraçá Canoas, tu já acha o blog. Ele vai direto, né? Sim, e ali também tem o link para o livro também, que é o livro interativo virtual. E aí, então, lá tem os marcadores ali, onde falam as nascentes a princípio. O Capão do Corvo, que também começou a ser visto como uma nascente, o Lago dali. Também tem ali. O Lago do Capão também é uma nascente que foi reconhecida. E abastece o Arroio Guaraçá. Isso.
porque é essa malha hídrica. Então, respondendo a pergunta, sim, tem ações pontuais que a gente tem, só que nós temos um estudo de 45, né, de em torno de 40 e tantas nascentes, e muitas dessas também ainda em locais particulares. Alguns a gente conhece também, a gente visitou, a gente conhece as pessoas, a gente está sempre procurando. E elas têm essa consciência? Essas pessoas que nós conhecemos, sim, mas tem locais que a gente não tem acesso, que a gente não tem conhecimento. Então, foi descoberto também agora mais outras, a Silvia é uma estudiosa disso também, colocou em projetos da educação ambiental, praças também, e esses locais estão sendo então pontuados, que a gente está vendo. Dentro do blog do Arroiaraçá, a gente procura destacar essas nascentes que fazem parte da bacia do Arroiaraçá. Mas tem nascentes que é do Guajuviras, né? Tem nascentes que é nós temos, tenho entendimento que tem um arroio nasário, mas também isso também, principalmente com esse crescimento que está tendo lá, não estou entendendo muito bem como está acontecendo. E tem nascentes do arroio da Brigadeira também. Então, o arroio Sapucaia é esse ali da Guajuviras. Então, sim, tem, mas é pontual algum que outro. Essa ação, que é uma ação nova, fora alguns pontos, me parecem ainda iniciativas pequenas. O trabalho que a Inês tem feito ao longo dos anos, tentando evidenciar isso, é um trabalho árduo. A gente tem um biólogo nosso, Daniel Santos, que tem as cartas do Exército no mapeamento aqui. A gente está tentando executar talvez de ONGs, trabalho no mesmo sentido que São Leopoldo fez, com mapeamento e preservação. Só que a gente ainda entra num ponto, numa questão que é o crescimento, né? Inês falou da Nazário, a área da Nazário agora está sendo loteada e é uma área que a gente viu no ICLEI, no Instituto do Clima, que é uma área determinada como industrial. Isso vai trazer problemas. Está virando residencial. Está meio, né? Deve passar para mista. Qual é o município que está mais preocupado com a questão hídrica, com a questão... porque a gente sabe que Canoas tem sido marcado aí pela resiliência climática através da criação do escritório. Foi pioneiro, porque justamente quando foi criado, muita gente achou que era bobagem. Alguns meses depois começa a dar impacto. Começa a dar impacto, aí o pessoal realmente houve uma administração visionária que conseguiu antever isso enquanto outras não viram. Na questão hídrica, na questão dos rios, da despoluição, da preservação, tem algum município que a gente tenha e possa se espelhar? Eu, em particular, tenho visto uma ação muito forte em São Leopoldo, tá? Só que, se eu disser agora, nesse exato momento, está todo mundo envolvido porque teve enchente em praticamente todo o estado do Rio. Então, esse momento está todo mundo preocupado. Tá? Tanto que eu falei hoje... Precisou chegar... Só que é o seguinte, né? Aí daqui a 2, 3 meses a gente vai entrar em seca. Aí muda a preocupação. Inclusive, a gente não tem a sequência aos trabalhos de todo esse trabalho assim, dos comitês de bacia, tudo, é muito importante que a população tenha conhecimento. Porque também isso muda muito a opinião. Porque no momento de seca, há aquele problemática do arroio estar quase vazio, de estar cheirando, né, de toda uma questão. Da água, janeiro. E aí começa a pensar, não, tem que fechar. É interessante, né? E isso não pode acontecer, porque se a gente tem a malha hídrica, se a gente entende qual a importância de uma nascente, de um arroio, né, para termos um rio de qualidade, porque é lá que tira a nossa água para a gente beber, a gente precisa ter essa manutenção e esse pensamento sempre. Não pode estar mudando conforme está mudando. Não adianta varrer para baixo do tapete. Isso. É porque às vezes tem municípios que pensam assim, vamos fechar esse valão. Né? Mas na verdade, sim, se é um corpo hídrico natural, vamos limpar esse arroio. O que não se fala é assim, por que é um valão historicamente? A gente não tinha sistema de tratamento de esgoto. Era dos rios que iam mesmo. Entendeu? Então assim, tinha o sumidouro, é aquela história que eu adoro dizer em palestra, em curso, é que nem a roupa suja.
magicamente tu larga atrás da porta, tu vai trabalhar, tu volta, ela tá lavada, cheirosa, dobrada ali, a gente não sabe, a mesma coisa é o resíduo, a mesma coisa é o que ia no vaso, sanitário. Tu dá uma descarga, pô, acabou. Sim. Se a gente for ver, historicamente, eu tenho essa pesquisa, o Guaíba recebia as caixas dos banheiros, das latrinas, de carroça e se ia lá e depositava. Minha mãe contou isso. Imagina E é fato, isso acontecia onde hoje é um dos metros quadrados mais valorizados do estado, da capital, em frente ao Barra Shopping. Ali antigamente tinha era um estaleiro só. E antes do estaleiro, havia o lugar onde os cubeiros, que eram aquelas carroças que recolhiam os dejetos, né, dos banheiros das casas e atiravam lá no rio. E a minha mãe conta, minha mãe faleceu agora há pouco, com 100 anos. Então, é menos de 100 anos isso, né, que acontecia ali. E hoje um dos metros quadrados mais valorizados. E aí o que aconteceu com tudo isso? A quantidade de pessoas era bem inferior. Sim. Se dava, entendeu? Por exemplo, que era, né? Outra coisa, que nem vem em Finlândia. A Finlândia tem casas aí, trabalha com o sistema enterrado. Então tu vai no banheiro, ele tem fossa subindo ouro e trata, assim, mas tem quantas pessoas no banheiro? Sim, a questão da fossa natural é uma coisa possível. A gente sabe que hoje já não é mais, né? Sim, pela quantidade. Na verdade, se a gente for resumir, é a exclusão demográfica que acaba sendo a doença, o resto é só sintomas. Sim, porque tudo vai criando a partir de cada pessoa, os né? recursos, né? Só que também vieram leis, vieram propostas, vieram programas. E o PAC é um programa muito boa de proposta, que era exatamente de tirar esse tipo de tubulação, separar e levar lá a prestação de tratamento. Mas, em termos de percentual do que foi feito e do que precisa ser feito... Sim, até nós conversamos anteriormente sobre saneamento básico e a porcentagem no país inteiro de locais que o saneamento básico, ele de fato acontece, é uma exceção. Aquela coisa do volume, do que é feito, do que a gente produz, daquilo, né, que a gente está ali no dia a dia fazendo, e o volume de preservação e de conservação que você está falando. É muito maior. Né? A gente gera mais do que consegue. Exatamente, a geração não dá conta. Não dá e conta. tem inclusive aquele dia onde a gente entra no cheque especial do planeta. Né? Tu consome e agora a gente vai consumir o que a gente não tem. E está cada vez mais chegando perto de janeiro, né? A verdade é que alguns técnicos, algumas pessoas que acham que não tem mais como a gente reverter a situação. Tem bastante pessoas pessimistas. Trabalhar para se adequar e se manter com o que tem para a recuperação vir um pouco dela. Tem gente que acha que não dá mais. Jamais se voltará ao que era antes. Né? Uma coisa que eu falando... Seu Lulu Santos, né? Nada do que foi será. De novo. Assim, a questão do ciclo da água, ciclo de vida, né? Ciclo de vida, é vida pura, porque sem ela a gente nenhuma vida sobrevive. Então, se a gente for ver em termos de ciclo da água, o que é esse volume de água que está caindo aqui? Da onde está vindo essa água? Da onde está vindo essa água que nós estamos recebendo aqui? Olha as cascatas do Iguaçu. Da onde que vem essa água? Como é que é isso? A gente tinha um número X de água. E da onde está vindo? Agora olhemos para as águas da Amazônia. Como é que está sumindo dela a água? Para onde que ela está vindo? E geograficamente a gente sabe. Deveria. Tá sumindo. Os nossos oceanos flutuantes já não estão mais tão flutuantes. Os rios voadores, como eles chamam, né? Então, de lá a gente sabe que geograficamente, se tu olhar, eu tenho aqui o mapa da América do Sul, vai tudo ali para a costa do Chile e vem para cá. Então, de onde está vindo essa água toda? Né? E isso é o ciclo da água. Ela precisa de algum momento se levantar e em algum momento cair. Nós estamos recebendo aqui. Isso é um resumo. A água não desaparece. Se está com problema de seco em algum lugar do país, em algum lugar vai ter que está sobrando em outro lugar. Está sobrando em outro lugar. E a permeabilidade do solo que é comprometida, onde a água ficaria um período até a evaporação,
e aí o ciclo correto, como foi projetado por uma inteligência superior, essa está sendo interferida, né? Tem interferência de uma inteligência inferior, né? Está atrapalhando. Está atrapalhando, aí se perde o equilíbrio aí do planeta. Bem isso. A Maria Inês e Luciano, importante eu lembrar que nós estamos aqui no Café 310. Com certeza. E ela não pediu para fazer propaganda, mas eu vou fazer. Esse espaço bacana aqui, a gente não é cenário, não foi produzido, não é a produção. Nós estamos aqui muito bem pela hospitalidade, né, do pessoal do 310 Café, que fica na esquina da Gonçalves Dias com a Cândido Machado, é isso, né? Acertei. Bem pertinho do Arroio Araçá. Exato, nós estamos a 50 metros aqui do Arroio Araçá. E quando tem dias de chuva, aqui a água chega a subir quase na avenida, né? Por quê? Porque o viaduto está subindo ali e ele começa a abrir embaixo do viaduto. Porque toda Inconfidência ele toda está fechado. fechado. É fechado. Então lá, toda não, porque lá com a esquina, com a Farroupilha, para lá ele está muito bonito, muito aberto. Lá depois da São Pedro. Exato. Lá ele tá, aqui ele fecha na Inconfidência. E passa por baixo da BR-116. Passa por baixo, era uma das pontes que tinha na cidade. E aí sobe o viaduto e o arroio já começa a abrir ali. Então ali já vimos carros. E ali ele faz uma curvinha. Vai para o Quinto Comar. Que vai para o Quinto Comar. Vai direto lá para onde está a estação de tratamento de esgoto, que está ganhando uma outra ponte, que lá também está crescendo. Por que não era um problema, digamos, alguns anos atrás? Você não lembra quantos anos está fechado ali? Primeiro, quando fizeram o esquema do valão, o arroio ainda com a cidade no valão, ele foi montado no estilo de uma drenagem. Então tu deixou ele mais reto, tu diminui o atrito com ele, ou seja, tu aumenta a velocidade dele. Aumenta a velocidade da água. Esse é o primeiro ponto. A vazão é a mesma, mas a velocidade é a Aí mesma. que tá. Aí a gente pega e altera a vazão. Aumenta o asfalto em volta, canaliza algumas áreas com nascentes, impermeabiliza solo em vários locais. Se tem uma negativa muito grande de nascentes em área nova, e a água não some, e a água continua indo para lá. E aí, qualquer chuva, torrencial não, é lá no centro. Isso eu disse para o secretário em algum evento. Não sei o que, não, eu estou dizendo que eu sou morador, né? Aonde eu moro no São José, está uma área alta. Se for olhar o plano altimétrico do município, eu moro num lugar alto. Então, assim, só que Matias, agora, num lugar que não era comum, está alagando a Olaria, o bairro Olaria, o Rio Branco, a Matias eternamente. Agora os dias não alaga porque é alto, não. Mas é na borda, né? É na borda. Eu moro no Marechal Rondon e já aconteceu ali. É alto, mas a nossa garagem do prédio é subterrânea. Já aconteceu de boiar, o carro sai boiando. É passar de meia roda. E no centro, e aí eu vou te dizer palavras dos engenheiros ambientais que comigo disse, eu acho muito bom, nós temos que se adequar. Ponto. Vai ter meias enchentes em Canoas. Tá, mas aí eu acho que tem volta. Eu vou ser otimista, porque senão eu não estava na educação. Tá, gente? Por favor, vamos acreditar que tem volta. Sim, tem que e trabalhar vamos para ver isso. o que dá para reverter. O que dá para a gente fazer? Vamos deixar um recado, porque a gente já está se encaminhando. Sabe, o tempo passa depressa quando a gente é feliz. Eu tô olhando a gente já está se encaminhando para o final. A gente vai dar uns descontinhos, porque o pessoal aqui... Nós fomos homenageados. Fomos homenageados pelo como é que é? Telemensagem? Telemensagem, né? Bom, acredito que assim, a gente precisa sim rever as questões das legislações das cidades, né? Eu vou bater muito nessa questão. Nós temos legislação aqui em Canoas que precisam ser retomadas. Isso eu já falei com o secretário de Educação, de Meio Ambiente, eu falei no COMA também, no Conselho. Um exemplo, tá? Nós precisamos deixar de permeabilizar as nossas casas, de permeabilizar as nossas empresas, de permeabilizar estacionamentos. Né? A gente precisa ter as empresas, os shoppings, né? Precisam deixar essa água
ir para o sol. Realmente ir para a Não bacia. impermeabilizar Porque isso é importantíssimo. Esses são os amortecimentos que nós deixamos de ter. bacia de contenção. Isso Então, em nós Porto temos- Alegre nós é temos- interessante, tá? Porto Alegre tem uma política atual, já chegou no ponto que entendeu que não dava mais. Hoje tu vai pegar uma área lá, o cara te manda fazer uma bacia de contenção. Bacia de contenção. Uma bacia de contenção. Vai Então, ter nós que ter temos uma aqui bacia de em contenção. Canoas, eu vou bater de novo, você já conhece a história, eu vou bater de novo. Nós temos a lei da calçada ecológica. Tá? E isso muitos dos residenciais tinham, onde eu moro, eu ainda tenho a calçada ecológica e vou manter. Mas muitos dos meus vizinhos tiraram. O que é a calçada ecológica? É só ter o passeio. Nos outros locais é para árvore e para amortecimento também, que tem Pode ser grama, grama, pode ser brita, pode ser brito, pode ser paisagismo, mas se que a água quiser. fique ali. Mas que passe somente o passeio, que é onde vai ter lá para a questão da pessoa com deficiência sexual, aquela coisa toda. Isso é uma lei que nós temos aqui. Eu já vi essa lei. Eu não tenho a cor aqui, a cabeça. Mas tem, é retomar. Por quê? Porque se a gente vai querer ser responsável realmente, a gente vai atrás disso e vai fazer. Terrenos, eu estou vendo aqui quando eu vou para esteio, estou trabalhando em esteio agora, também com essa questão socioambiental, e aí eu vejo casas que tem britas, que tem grama, entende? Então é possível, a gente não precisa fazer só pátio, com pedra e com cimento. E Segurar um também, pouquinho a água no... e também tem estacionamentos que, por favor, vamos fazer algo que tenha onde evacuar. O pessoal às vezes não, acho que a maioria não consegue ver a real importância do estacionamento de 100 por 100, a área de contribuição de chuva. Se ele é asfaltado, manda toda essa água em fração de segundos. Se é brita rosa, grama, Ou até aquele piso que a água tem fica espaço. ali. Até ela ser absorvida e evaporar, não vai embora. Esse dia eu estava vendo um piso Multiplica isso. absorve. Tecnicamente, a gente tem que começar a pensar nisso. Vai dar mais trabalho para a prefeitura para pensar, vai. Para nós Tem que se pensar na área permeável, tem que se pensar nisso, porque o crescimento da cidade é difícil de parar. Apesar de eu ainda achar a especulação urbana muito grande, eu vejo construindo prédios e cara está esvaziando. Tem um monte de casa para vender. Muita Sim, casa para vender. Existe um déficit. Então, assim, talvez tem que ter um estudo melhor para isso, melhorar essa distribuição. Onde é que está esse gargalo habitacional? Tem que ter um estudo. Tem tanta gente sem casa e tanta casa Sem vazia, gente. sem gente. Porque pensa bem, às vezes tu olha assim de cima, tu vê os telhados emendados assim. Então quando cai aquela água, eu vejo pela minha casa. Ela vai inteirinha. Imagina. Posso aquilo citar o professor Ricardo Dolfar, né? Amigo antigo Dolfar. parceirão, Ele acha que tem trazido, tem oferecido, tem que ter um plano de manejo já no município. E provavelmente no estado do Rio Grande do Sul, entendeu? Como eu falei hoje, eu fiquei sabendo que está tendo movimentações para a legislação, só que a movimentação da legislação normalmente não passa no processo técnico, certo? Então, hoje levantaram essa questão, eu acho que a gente vai sentar e conversar no grupo técnico, a gente tem um grupo técnico dentro do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que daí tem os técnicos que são lá promovidos, o presidente da Movida, o pessoal da Guarda, o pessoal do CREA, e a gente talvez consiga pensar nisso de uma forma mais técnica, que eu acho que é o que a gente precisa. É importante lembrar a extensão do Arroio Araçá. Faz ideia? Eu vou chutar de 10 a 14 quilômetros. Inicialmente, conheci ele com nascente na Fazenda Guajuí. Fazenda Guajuí. E a Foz, lá no Arroio das Garças. Deve dar entre 10 a 14 quilômetros. E na verdade, ele corta toda... Ele corta ao contrário da BR-116, por isso que tem os quadrantes. Transversalmente, ele corta Canoas. Na verdade, ele que gera o quadrante, né? Ele é dividido em vários bairros. É a BR e o Arroio. Aliás, ele no primeiro mapa de Canoas, foi quando a filha do Rafael Pinto Bandeira
faleceu, e foi feito o loteamento entre os herdeiros, o primeiro mapa de Canoas é o Arroio Araçá dividindo as terras. Então isso também que era um marco geográfico ali. Hoje no estudo do Clay usaram ele bem para dividir em 4 quadrantes. E aí que a gente falou da e pegando o teu gancho do otimismo, ainda existe vida em abundância nas margens do arroio. E a gente precisa preservar e dar espaço para essa vida. São heróis da resistência. E nós precisamos de árvores, nós precisamos, porque senão essa questão climática é séria. Em alguns trechos a mata ciliar ainda foi tirar. Primeiro impacto é tirar a mata. Primeiro impacto que é dar. Tu tira, parece um valo, né? Parece um valo. Tem foto no projeto da Inconfidência ali quando tiraram a mata para começar a falar em fechar. Então teve. Então, mas fica feio. Mata ciliar, árvores nativas e não as invasoras. Porque nós precisamos preservar os nossos animais nativos também. E aí vem, né, o Alex, né, que gosta muito de falar sobre os animais, né, Alex? Eles estão ali, a gente tem que defender a vida. Esse é um dos assuntos que a gente também trabalha no Coma, né, é a questão dos animais que são atropelados quando começa essa movimentação de urbanização de uma área que é natural. Ter placas para identificar, porque ninguém conhece o arroio como arroio, isso é educação ambiental. E eu estava vendo em várias cidades, os arroios são identificados, porque o nosso Araçá não tem placas identificando ele. Tem um projeto talvez no meio histórico aí aconteceu, eu me recordo que foi no governo do prefeito Ronquete, foi fechado ali, porque era um anseio daquela população, era um valão, sabe? Tem aquela coisa de varrer a sujeira para baixo do tapete. Ninguém pensou assim, não, vamos limpar isso aqui. Isso não vão correr. Não, vão correr, eles têm cuidado um pouco mais, porque acabava alagando parte até da própria prefeitura. Dentre as espécies, a gente tem ali quelônios, tem alguns répteis, serpentes, tem lagarto, tem pássaros, que aí é sazonal, né? Tem uns que vêm nesse período, agora período de primavera. As corujas geralmente estão nas praças perto dos arroios. Tem bichos diferentes. Tem água, né? Onde tem água, as corujas estão fazendo bichos diferentes. Tem parecidos. Eu lembro que tinha mussum, mas era aberto. Por quê? Por que está acontecendo isso? Eles estão desordenados, né? Eu lembro que tinha muito mussum. Mussum é um peixe. E parece uma cobra, mas não é uma cobra, nem é réptil, é um peixe. Aí tinha muito Tenho depoimentos de pessoas que pescavam, principalmente aqui onde nós estamos, aí onde é. Tem depoimento. Meu pai tomava banho lá atrás do hospital, perto o pai dizia assim, eu tomava banho no valão, mas não era valão, né? Sempre foi arroio. Uma forma de educação ambiental é exatamente identificar o que é. Né? Direito de quelônios, a gente chama tartaruga. Tartaruga. Quelônios. Então a gente conhece esse termo. Só vejo tartaruga. Isso, exatamente. Porque tem tartaruga, tem carpo, mas aí as espécies diferentes. Mas existe ainda a vida em profusão, e justamente onde não está o avanço urbano. A gente pegar desse trechinho daqui, que entra para dentro do Quinto Pomar, ainda tem um pouco de mata na volta, ali tem vários animais que eles sobrevivem ali, aquela água suja, alguns peixes ainda que sobem, né? Não, e ali a água, quando vem para lá, acaba tendo uma área intocada ali e acaba chegando água mais limpa na baixo. E a gente precisa preservar as nascentes para continuar vindo água, né, para lavar esse arroio. Então, vai brotando essa água. E se a gente não impactar, e a questão dos poços é uma questão também que precisa ser vista, né? Se a gente não impactar embaixo da água, embaixo o sol. E se a gente não impactar isso também vai voltar. Agora, se nós impactarmos isso, nós realmente não posso mais ter otimismo, porque realmente nós estamos. Perfeito. Gente, nós estamos então nos encaminhando agora de fato para o final. Luciano, um recado final aí para esse nosso primeiro encontro, na verdade segundo encontro, o primeiro foi lá na SAFE. Mas aqui é o primeiro, né? Mas aqui no 310 Café é o primeiro. Vamos torcer que a gente faça pelo menos 310 encontros aqui, para a gente falar de meio ambiente, falar de clima, falar de defesa da vida, né?
A gente trabalha, eu penso comigo, assim, a gente trabalha sempre para que tenhamos uma comunidade mais sustentável, mais solidária, mais resiliente, né? Mais acessível para os humanos, para todas as pessoas, humanas e não humanas. Né? A principal defesa da... Todos os indivíduos. Todos os indivíduos, defesa da vida. Eu acho que o principal que a gente tem que pensar daqui para frente é sempre assim. O que eu faço, por exemplo, ligado a resíduo, água, querendo ou não, eu pago a conta, direto ou indireto. Se tiverem dúvidas, a gente pode conversar em outro momento, mas é o seguinte, não destinei direito no resíduo, eu pago. Destinei muito resíduo, eu pago. A água, tem muita água, não uso a água direito, vai faltar para mim. A água suja contamina para mim. É isso que a gente tem que entender. O ser humano entende muito a parte mais egoísta. Se não está dando certo a gente explicar que é para todo mundo, então pensa em ti, vai faltar água para ti. Se não dá certo a gente tentar, a gente tem que trabalhar, olha, vai faltar água para o teu irmão, vai faltar água para o teu filho, não entendeu, tá, então vamos lá. Faltou vai faltar água para O ti. principal, Já estamos nesse ponto. E na prática, as pessoas que estão nos ouvindo podem fazer a partir de agora. Uma das coisas que incomoda muito é o resíduo sólido, que não, a pessoa não, mas eu não atirei lá na beira do rio, não, ele atirou aqui. E aqui foi pro esgotamento pluvial e vai acabar no rio, a tartaruguinha vai acabar no centro. Hoje aqui em Canoas acaba no centro. Resumo da obra. Foi aqui, tá no centro. Imagina que não pode mais entrar no centro. Tem que começar a agir assim, tem que ser mais extremo. Se cuidar do seu resíduo, já cuidando do seu resíduo, cada canoense produz pelo menos 800 quilos de lixo por ano. Calcula aí por 275 mil pessoas, a quantidade de resíduo que a gente tem jogada. Ah, mas eu não fui lá no rio, não fui no mar jogar, não, mas jogou na frente de casa. Outro ponto, e acabou. Lembre-se que todo o resíduo que aí tu não jogou, fez, produziu e mandou, ele não some, a gente paga por isso. A prefeitura não gera dinheiro, a prefeitura cobra para fazer. Se tem que tirar de algum lugar, o resíduo dá volta. Alguém paga a conta. Alguém não, né? É. Eu preciso contar, né? Você está vendo nós, a gente paga a conta. A gente paga, então assim, ó, a gente tentou muitos anos tentar dizer, olha, é pro bem comum. Se está difícil de entender pro bem comum, tu faz parte do bem comum. A conta também é tua. Você consegue dar um cliquezinho ali no stop? Ecologia humana, isso. Ainda não, segura, porque a gente vai fazer uma... Fechamento. O nosso auxiliar de produção, que o Maurício Brandão Feijó, vai dar um cliquezinho ali, porque a nossa equipe aqui é pequena, mas é aguerrida. Eu queria agradecer, então, Maria Pacheco, Luciano Gonçalves, sejam sempre bem-vindos aqui no 310 Café e nas conversas, nos bate-papos que a gente fizer, sempre buscando exatamente isso ali, a gente tornar a nossa comunidade mais sustentável, como diz o artigo 225 da Constituição, para as atuais e futuras gerações. E fica o convite, que vão lá visitar o Arroio Araçá online e também presencial. Isso, vamos ver como é que é. O Arroio Araçá, então é só jogar no Google lá, Arroio Araçá Canoas, e a Maria Inês Pacheco vai estar lá com o seu Rio Guri. Nosso Rio Guri é um livro muito bacana que foi lançado aqui na feira, mas ele já vem sendo trabalhado há uma década, né? Então está lá, inclusive, para fazer o download. Isso, pode baixar. Baixar e ler em casa. Se for imprimir, usa papel reciclado. Se não precisar imprimir, melhor ainda, ler no computador, menos árvore a ser cortada. Luciano, muito obrigado. Save Soluções. É o CEO, ele nem precisou pedir licença para o patrão, porque ele mesmo veio. Então, um grande abraço, um beijo e até o próximo programa. Valeu, bicho! Tchau, gente!